Oi pessoal, vai começar mais um teste de acabamentos para madeira. Eu estou preparando algumas fórmulas, fazendo alguns testes com possíveis acabamentos, mistura de alguns produtos para acabamento de madeiras, e eu vou realizar um teste, gostaria que vocês me acompanhassem. Bom, para explicar para vocês o que nós vamos fazer aqui como teste, eu preparei 10 misturas diferentes de materiais de acabamento. Na descrição do vídeo você encontra o que tem em cada um desses potes, que estão etiquetados de A até J. A primeira metade, os 5 primeiros, são sem betume da Judéia e os 5 últimos com betume da Judéia, para a gente fazer um teste de escurecimento da madeira. Para fazer o teste, eu escolhi esses taquinhos de jatobá. Eu tinha jatobá aqui, que é uma madeira de cor média, então vai poder fazer um teste e me parece muito interessante quanto a como vão ficar esses acabamentos. Eu fiz um corte grosseiro, são peças de mais ou menos 8 centímetros de comprimento por 2 de espessura aproximadamente, e aí nós vamos poder fazer o teste no end grain e no edge grain das madeiras para ver como ficou. Cada um dos acabamentos terá o seu próprio toquinho em que nós vamos fazer o teste do acabamento, e eu vou manter um toco sem nenhum acabamento para a gente fazer uma comparação, e um outro toquinho vai receber apenas óleo mineral para a gente ver como também ficaria um acabamento muito simples nessa peça. De novo, eu as cortei grosseiramente, também lixei grosseiramente até 180, nada muito fino e muito delicado, apenas para a gente poder fazer o teste em cima, ok? Eu vou aplicar 3 demãos de cada um desses acabamentos e vamos ver no final como foi o resultado. Bom, voltando após o trabalho, queria compartilhar com vocês algumas das conclusões que eu cheguei, mas antes, alguns lembretes, alguns disclaimers. Em primeiro lugar, o que eu vou dizer aqui é absolutamente empírico, não é nenhuma ciência, não me arvoro a ter chegado a nenhum resultado científico, são apenas conclusões subjetivas e não objetivas. Talvez os profissionais da área vão até querer me bater pelo que eu vou dizer aqui, mas são os resultados que me pareceram ser aos quais eu cheguei. Outra coisa importante, eu não trabalho basicamente com móveis, meu trabalho principal é com objetos de decoração, portanto as minhas prioridades não são necessariamente as suas, as de outro marceneiro, profissional ou hobbyista, mas de novo são as minhas impressões. De novo, também não fiz nenhum lixamento, nenhuma serragem especial, e o trabalho aqui foi de passar 3 demãos de cada uma das soluções que vocês estão vendo aqui. Esta linha da frente de A a E, vocês podem ver aí embaixo que não continham betume da Judéia, e aqui na segunda fileira de F até J são sempre as mesmas misturas, mas apenas acrescentando betume da Judéia. E aqui as madeiras também de A até E e de F até J. Mas então, como eu dizia, essas soluções são as que mais me pareceram boas para fazer, para testar. Vocês vão ver aqui os resultados, o que eu imaginei, o que eu estimei por esse trabalho, e passei 3 demãos de cada uma dessas misturas aqui nas madeirinhas, pedaços de jatobá. Se vocês lembram, esse era a cor original do jatobá, contrastando aqui com o que nós tivemos no final. E depois eu fiz um polimento com algodão próprio para polimento. Foi apenas isso que eu fiz de maneira totalmente grosseira, totalmente bruta, apenas para ter algumas noções. Depois eu peguei cada um dos taquinhos relacionados a cada uma das misturas e fiz uma avaliação, de novo, absolutamente pessoal, conforme 4 critérios. O primeiro critério era o tato, como é que você sente nos dedos o acabamento da madeira.
O segundo quesito era de olfato, a agradabilidade do cheiro que o acabamento deixou. Em terceiro lugar, a coisa mais importante, especialmente para quem trabalha com objetos de decoração como eu, que é o visual que o acabamento deixou na madeira. E finalmente, depois disso, eu fiz um teste muito simples de hidrorrepelência. Coloquei uma gota de água em cada uma das madeirinhas. Depois, eu esperei 15 minutos, retirei essa gota de água com um pedaço de algodão, limpei e vi a marca que essa gota de água fez no acabamento, ou não fez, mas nós vamos comentar isso daqui a pouco. Eu deixei os resultados das minhas experiências, da minha avaliação, aí embaixo na descrição, e nós vamos já voltar e falar mais sobre elas. Bom, me concentrando agora no resultado, na avaliação que eu fiz dos acabamentos. Então você tem aqui sempre a mistura A com a E, B com a G e assim por diante. São as respectivas misturas sem betume da Judéia e com betume da Judéia, sem betume, com betume e assim por diante. A primeira coisa que a gente pode avaliar é que o betume da Judéia, pelo menos na quantidade que eu coloquei, no volume que eu coloquei, não fez uma grande diferença em escurecimento da madeira em geral. O que aconteceu, vocês podem ver bem claramente aqui, é um ressaltamento principalmente dos veios da madeira. A iluminação aqui não está perfeita, está parecendo na verdade que esta madeira aqui está mais clara do que ela é na verdade, um problema de iluminação amadora. Mas sim, a mistura com betume da Judéia deixou a madeira mais escura, mas a diferença não é muita, e em geral ela não é muita. Mas o que aconteceu principalmente é que esses pequenos veiozinhos aqui, essas pequenas reentrâncias da madeira receberam muito mais o betume, ficaram bem mais escuras do que neste outro pedaço. Isso ressaltou bastante. Então, se você quer, eu vou dizer do meu ponto de vista, então se eu quero ressaltar bem os veios de uma madeira, deixá-los mais marcantes, então certamente o uso de um pouco de betume na Judéia na mistura de acabamento, no óleo, na cera de acabamento, vai me ajudar. Uma outra coisa interessante falando de cera é que, se vocês forem ver aqui embaixo na descrição, verão que as misturas A, B e C levavam cera de abelha e se transformaram, a mistura se transformou numa cera, mesmo com as outras substâncias. No entanto, agora mostrei para vocês a mistura A. Pegando a mistura F, que é a mesma mistura de substâncias com o acréscimo de betume da Judéia, ele, não sei se dá para ver aqui porque é escuro, mas é um líquido. Isso aconteceu também com a B e a G, com a C e a H. O que se tornou cera sem o betume da Judéia se transformou em líquido com a presença do betume. Eu não sou um especialista, não sei a explicação, deve haver uma explicação teórica disso, mas o betume não deixou que a mistura se transformasse em cera, ficou líquida. Eu não sei exatamente porquê. Quanto àquelas avaliações que eu fiz, a primeira é do tato. Quanto ao tato, quer dizer, o sentido de você sente na madeira, você sente como que a proteção, o filme que fica na madeira e a suavidade dela, muito claramente os vencedores aqui foram as amostras A e B. Ou seja, aquelas misturas de um óleo, basicamente ou óleo de linhaça ou óleo de tung, com cera de abelha. Isso realmente aparentemente formou um filme, uma plastificação do acabamento, e o sentido do tato aqui é muito interessante. Quanto ao olfato, todas essas 4 primeiras misturas aqui em cima, sem o betume da Judéia, mas com cera de abelha,
O odor ficou muito melhor, não há dúvida disso. Ele é bem mais agradável nessas 4 daqui de cima. Lembrando que esta quinta mistura sem betume da Judéia não leva cera de abelha. Aparentemente isso também não foi bom para o olfato. Essas 4 tinham um olfato melhor. O uso que eu fiz de limoneno como solvente natural, ou seja, aquele óleo que é extraído de casca de frutas cítricas como laranja e limão, ajuda muito o perfume do acabamento. O óleo de tung, algumas pessoas não gostam do óleo de tung porque ele tem realmente um cheiro parecido com óleo de motor, um óleo queimado, um óleo antigo. Mas quando misturado com as outras substâncias, realmente não ficou nada ruim, não fica nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de cheiro ruim. É bastante agradável. Quanto ao visual, que para mim é a parte mais importante, houve 2 claros vencedores e eles estão aqui. A mistura D, sem betume da Judéia, e a mistura I, com betume da Judéia, mas basicamente a mesma coisa, que seria a mistura de óleo de tung, laca e limoneno. Aliás, um comentário sobre laca muito importante. Eu sei que laca precisa ser aplicado para realmente formar brilho. Você tem que aplicar muitas e muitas demãos de laca. De novo, eu não estava trabalhando aqui com um trabalho perfeito, é apenas um teste. Então eu coloquei laca em todas as misturas, mas eu sei que ela não vai fazer a diferença que poderia fazer num trabalho mais extensivo e mais bem feito, tá? Mas voltando aqui, a D e a I, ou seja, sem betume, com betume, eu vou acender até uma luz aqui para ver se eu consigo mostrar melhor para vocês, tá? Me permitam aqui uma luz um pouco forte, mas só para tentar mostrar isso aqui. Essas 2 misturas ressaltaram os veios, deram um brilho que eu não preciso para as minhas peças de muito brilho, afinal elas são de decoração, não é uma mesa, por exemplo, que eu precise de um brilho excepcional, mas elas deram um certo brilho e deram uma tridimensionalidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deu uma tridimensionalidade a todos os veios horizontais e verticais da peça, que é muito interessante. E mesmo o end grain das peças, de novo, eu vou tentar mostrar, mas não sei o quanto eu consigo, ficaram muito bonitas, absorveram bem a mistura e ressaltaram bem os veios. Ficou muito bonito, muito. Ela tem uma tridimensionalidade, de novo, que salta aos olhos. Mesmo sem o betume da Judéia, essa tridimensionalidade dos veios ficou um ressalto, assim, parece até um efeito levemente holográfico. Certamente no visual, a mistura D e a mistura I ficaram realmente excepcionais, foram as minhas preferidas. Já no aspecto da hidrorrepelência, a vencedora disparada foi esta amostra aqui, a amostra G, que é com óleo de tung e cera de abelha. Aparentemente deve ter deixado eu vou apagar a luz, perdão. Aparentemente deve ter deixado um filme plástico, realmente uma polimerização da peça muito grande, porque a gota d'água praticamente não deixou marcas na madeira, o que aconteceu com todas as outras em maior ou menor grau. Inclusive estas 2 aqui, a A e a B, foram provavelmente as em que essa marca ficou mais clara. Apesar disso, esta mistura de óleo de tung, mas esta mistura de óleo de tung com cera de abelha, se você precisa de hidrorrepelência, na minha opinião, foi de longe o melhor resultado. Aquele em que está até difícil de ver aqui, olha, estou tentando passar na luz, mas está difícil de ver a marca da água, o que é, por exemplo, aqui nessa peça A, bem mais fácil de ver. Não sei, talvez vocês não consigam ver, mas aqui há claramente uma marca branca. Essa é com óleo de linhaça e esta com óleo de tung.
e olhando inclusive todas essas avaliações que eu fiz, o conjunto delas, para mim ficou muito claro que o óleo de tung tem um resultado visual, de hidrorrepelência e até mesmo de tato e de olfato melhor do que o óleo de linhaça. Então, a partir de agora, o meu óleo preferido para polimerização, sem dúvida, será o óleo de tung, que é um óleo usado já secularmente ou milenarmente para acabamento de madeira. E certamente, e para mim ficou claro que ele tem um acabamento melhor que o óleo de linhaça. De novo, uma visão totalmente pessoal, esteja à vontade para nos comentários discordar de mim ou concordar comigo como acharem melhor. Bom, pessoal, esse foi mais um pequeno trabalho de um teste de acabamento, um conhecimento que eu estou adquirindo como marceneiro robista. E como marceneiro robista eu queria dividir isso com vocês. Deixem seus comentários e como marceneiros robistas ou não, profissionais também, por favor, não esqueçam de se juntar ao maior grupo do Brasil de marcenaria por mensagens instantâneas, que é o grupo Marceneiros Mega. É um grupo em que você tem diversão e conhecimento garantidos o tempo todo. Isso é apenas um 0,00001% do que você descobre no grupo Marceneiros Mega todo dia. Então se junte a nós, por favor, entre em www.marceneirosmega.com, repito, www.marceneirosmega.com e junte-se a nós. Foi um prazer falar com vocês e continuem assinando e se inscrevendo aqui no canal no sininho, ok? Abraços.